Olá toda a gente, nós estamos aqui no programa Nós Pessoas Pretas, um podcast da produção preta, que intenciona trazer vida, luz, caminho, diversão, difusão da cultura negra. Hoje, a gente tem a grata presença de um amigo de longa data, que às vezes a gente se desgarra, a gente volta a conversar, mas nunca perde a emoção de estar perto. Um amigo que, mais do que um professor, é um criador de arte e cultura. Eu queria apresentar para vocês Gerson Rodrigues. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Uma satisfação enorme falar contigo, Renato, falar com o público. Estamos aqui, vamos ver o que vai dar essa conversa. Tenho certeza que vai sair uma coisa muito legal. Eu não tenho dúvidas. Eu conheci o Gerson na luta, conheci o Gerson num lugar muito especial, que ele vai contar daqui a pouco, e o conheci como um professor de educação étnico-racial há mais de 10 anos. O que é ser um professor de relações étnico-raciais na educação? Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que a gente é professor de relações étnico-raciais em algum dos campos de conhecimento humano, porque a gente não consegue, simplesmente porque a gente não consegue abraçar o mundo. No meu caso, eu optei por fazer esse trabalho no campo de intersecção, de ligação entre arte e educação. E o que é ser um professor de relações étnicos raciais nesse campo, nessa ligação entre arte e educação? É ser um cara que tem que estar constantemente percebendo as entrelinhas das conversas na sociedade, das conversas feitas na educação e das conversas e acontecimentos que acontecem no campo das artes. Basicamente é isso. Professor, e assim eu lhe chamo com bastante honra, né? É a profissão que cria as outras, né? Eu queria saber o que te levou a ser professor. Essa é a primeira pergunta, eu sei que vai ser demorada a resposta, mas tenta ser conciso. E, assim, hoje, o que te mostra essa carreira para as próximas gerações? O que ela representa para as próximas gerações? Doutor Renato, eu estou para te dizer, pensando agora na sua provocação, que a princípio eu não pensei em ser professor. A vida me levou a ser um professor. Mas tem algo em comum. O desejo, a vontade, a gana de conhecer, de obter conhecimento. Eu acho que essa é a grande chave. Eu me tornei professor pela minha vontade incessante de conhecer as coisas, de entender as coisas. Entender tanto aquelas coisas que estavam perto da minha realidade, que me impactavam diretamente, quanto aquelas que eu não fazia a mínima ideia que existiam, mas que, a partir do momento em que eu conseguia um tiquinho a mais de conhecimento, abria um horizonte, e essas aberturas foram me levando a cada vez mais conhecer coisas e ter vontade de ofertar esse conhecimento que a gente sabe, que a gente não sabe tudo, mas para outras pessoas. Então, o grande mote, o que me motivou e o que me levou a ser um professor, não foi a vontade de ser professor, isso a vida me trouxe, mas foi o desejo por conhecer coisas, conhecer pessoas, conhecer assuntos, e esse desejo ele nunca cessa. É a inquietude da criança curiosa. Acho que foi por aí. Qual o futuro da sua profissão? Uau! Olha, a gente entra numa questão bem delicada hoje em dia. Ser professor, existem aquelas coisas que são máximas, né, que o professor forma todas as outras profissões, mas nós estamos cada vez mais no movimento de desvalorização da profissão. E essa desvalorização não é uma desvalorização ocasional, sem intenções. Ao contrário,
É um movimento consciente e muito estrategicamente pensado para tirar o empoderamento e a responsabilidade e a autoridade, mas não a autoridade no sentido de ser autoritário, de uma das figuras que deve ser das mais emblemáticas para a constituição de uma sociedade justa, igualitária, que é a figura do professor. Como você disse, todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, na educação formal ou na educação informal, vão passar pela mão de um professor. E como eu disse, não necessariamente o professor como a gente conhece no banco escolar e tal, mas um professor. Agora, a profissão de professor, essa tem sofrido impactos extremamente perigosos para a profissão e, por extensão, para a formação das pessoas, dos cidadãos que estão aí na nossa sociedade. Se você quiser, eu falo um pouco mais sobre isso. Não, na verdade a gente vai falar muito mais sobre muitas coisas, dá tempo. Eu queria saber quantas mais profissões você tem. Bem, professor, pesquisador, diretor teatral, gestor cultural, que foi quando a gente se conheceu lá no Centro de Culturas Negras, pai e ator. Ator. E aí a gente vai, né? Dependendo da situação da vida, você tá mais ator, às vezes você tá mais professor, às vezes você tá mais pesquisador. Quando eu te conheci, eu estava mais gestor. Tem uma coisa que muito me impressiona que você faz, que é livro didático. Eu esqueci. Sou autor de livro didático também, gente. Pois é. É porque o trabalho com livro didático é a última dimensão dessas coisas todas que eu tenho falado. E, de novo, vem daquela vontade de compartilhar conhecimento. Basicamente é essa. E é a mais nova de todas. É a que tá assim, deixou de engatinhar agora e tá começando a dar os seus primeiros passos, que já são fortes e consideráveis, mas é a mais nova de todas. É um cara muito modesto. Ele já escreveu várias obras de livro didático que são aproveitadas por várias editoras importantes e famosas, que a gente não vai falar aqui porque não tem merchandising. Não pode. Mas é fruto de uma pesquisa que já é vintenária, né? A gente nem precisa falar das editoras, mas dá para falar os segmentos que esses livros atendem e qual a importância de livros como esse. São os livros didáticos, esses livros que eu, você, Dr. Renato, estudamos nas escolas, principalmente nas escolas públicas. O PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, é considerado um dos maiores programas de distribuição gratuita de livros do mundo. E por que é importante? Porque tem alguns lugares do Brasil e algumas comunidades, alguns grupos que não têm acesso a livros, a informação, a conhecimento, ou melhor, tem um acesso limitado. Então, o fato da gente conseguir levar um livro gratuitamente até essas pessoas de saída, um fator muito importante. E aí, quando eu fui convidado, apareceu uma oportunidade para eu começar a escrever livros didáticos, eu pensei, por que não levar duas coisas, duas marcas pessoais nesses livros? A primeira delas, a minha vontade de compartilhar conhecimento. E a segunda delas é a partir da percepção que os livros didáticos que eram elaborados no Brasil até bem pouco tempo atrás, 10, 15 anos, eles tinham uma pegada eurocentrada. Então, se você ia tratar de qualquer assunto, as fotos, as imagens, as ilustrações que estavam ali naqueles livros, quase sempre retratavam as pessoas negras numa situação de subalternidade. É só a gente pegar os livros de história, que sempre fala da perspectiva da pessoa negra numa perspectiva de escravidão e mostra a pessoa negra escravizada. Isso faz parte de todo um conjunto, de uma estratégia para que nós, pessoas negras, de alguma forma, a gente cultive também, mesmo sem querer, esse imaginário de que tudo que é dedicado ou tudo que parte da pessoa negra tem uma qualidade e uma origem
inferior em relação àquilo que é um referencial eurocentrado. Então, quando me surgiu a oportunidade de começar a escrever livro didático, as duas primeiras coisas que vieram à mente foi contribuir com a conhecimento e, segundo, estar dentro desse sistema de produção de livros didáticos, colocando uma pegada mais afrocentrada. E é o que eu tenho feito, com muito orgulho. Você ainda está no chão de escola, né? Graças a Deus. Beleza. Hoje, qual é o seu trabalho na escola? Hoje eu sou orientador pedagógico da escola, é uma escola de Fundamental 1 e Fundamental 2, aqui no Guarujá. Nós estamos falando do primeiro ao nono ano. Exatamente. Primeiro ao nono ano. Você teve escola pública municipal? Municipal. Municipal. Você teve que atravessar a desgraça que foi a pandemia. Ou você não estava na escola? Estava na condição de professor. De professor. O impacto que a pandemia fez nos alunos e nas famílias, você acredita quanto tempo de recuperação de um desenvolvimento? Porque 3 anos não são 3 dias. Ô Renato, eu vou falar uma coisa para você e para vocês todos. O tempo de recuperação vai depender muito do investimento que ainda precisa ser feito para que essa recuperação aconteça. E é um investimento de material, de estrutura e de pessoa, de capital humano. Então, hoje, para a gente tentar dimensionar qual é o tempo para recuperar, porque foi assim, problemas de aprendizagem, de relacionamento. Renato, os estudantes hoje, nas escolas, de modo geral, mas em especial a escola pública que eu trabalho, eles diminuíram a capacidade de convivência, Renato. Eles voltaram da pandemia com uma grande dificuldade de estar juntos. Porque, vamos pensar, a gente tinha alguns grupos de pessoas. Os negacionistas, e aqui não estou fazendo juízo de valor para essas pessoas, certo? Que, de modo geral, os negacionistas, as pessoas circulavam, estavam soltas, mas enfim, estando soltas pela... Tem os fica em casa e os vai pra rua. Exatamente. Os fica em casa, ficavam em casa geralmente no núcleo familiar. E os vai pra rua, iam pra rua e encontravam outros parecidos com eles. Porque é o grupo dos... Agora, quando volta à escola, em que os dois grupos, para não dizer outros, se encontram no ambiente escolar e tem que voltar a conviver, essa convivência ainda não está sendo fácil. Os estudantes, para resumir, eles perderam ou diminuíram a capacidade de convivência, de estar em grupo, de negociar acordos. De combinar. Agora imagina, vamos pegar um formato de escola tradicional, que talvez foi a que nós todos aqui tenhamos passado. A sala quadrada, retangular, as carteiras, uma atrás da outra, 50 minutos de aula, se for no Fundamental 1 do 5º ao 9º ano, 4 horas, das 7 às 11h30, mais ou menos, mas que os estudantes precisam ficar sentados. Depois de ter passado por um período de pandemia, que eles talvez ficassem sentados, mas cada um no seu quadrado, agora você tem que ficar junto ali. E outra, essa é uma ansiedade, uma angústia que é gerada, que a gente percebe, que vem acompanhada de uma outra coisa que eu não sei até que ponto as pessoas já se tocaram. Aí você vai falar, você tá de brincadeira. Um consumo de açúcar excessivo. E como que esse açúcar aparece? Chiclete, bala e pirulito. Agora imagina nós dois, acostumados a ficar na nossa casa durante a pandemia, nada a ver um pensamento, uma ideologia, um jeito de viver, a minha com a tua. De repente a gente tem que ficar numa sala fechada, super concentrado num assunto que a gente perdeu o pé há 2 anos atrás, porque a pandemia fez isso, e com o consumo de doce solto e liberado, assim.
Importantes informações. Eu acho que essa é a mais importante informação que você poderia dar, até para dar atenção para quem é gestor de escola, para quem é professor. E eu gostaria de saber de você, qual é a mensagem que você deixa? Dá tempo de falar só um pouquinho mais da ideia da estrutura? Claro que dá. E aí, respondendo a sua pergunta, quanto tempo vai demorar? Vai depender do investimento, que não está vindo a contento, a verdade é essa, para recuperar ou para repor ou para recompor essas aprendizagens. E, por enquanto, infelizmente, a gente não tem, por mais que tenha algumas iniciativas pontuais espalhadas pelo Brasil, algo consistente, sólido, sistemático, em âmbito nacional, para que todas essas defasagens possam ser repostas. E, portanto, não dá para precisar um tempo. Eu vou mudar a pergunta, então. Já que você mudou, eu vou mudar. Qual é a mensagem que você deixa para o curioso, intencionado, aquela pessoa que quer estudar a educação étnico-racial? Qual é a mensagem que você deixa, o que você absorveu, a mensagem primeira que você deixa para essa pessoa? Vai atrás dos pensadores negros, das pensadoras negras. Bell Hooks, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Milton Santos. Veja o que essas pessoas escreveram. Pô, mas eles escreveram livros e tal, para mim é muito... Tenta pegar algo menor, algo que te facilite o entendimento, mas vai atrás do que essas pessoas estão dizendo ou disseram, porque essas pessoas apresentam a educação, a sociedade, de uma perspectiva que não é eurocentrada, que é o que a gente tem disseminada pela sociedade. É um ponto crucial, entender o que os pensadores e pensadoras pretas... Brasileiras, mas os internacionais também são. Também, mas brasileiros... Você tocou num ponto importante. E com isso eu agradeço. Estou muito satisfeito com a sua presença aqui. Você tem cadeira cativa no Nós Pessoas Pretas. Muito obrigado. É muita responsabilidade. Obrigado, gente.